Mentalizar todo o passo a passo. Automatizar é antecipar a tomada de decisão. Vamos nessa desenhar o nosso planejamento? Eu sou Gisele Martinez. E eu sou Leonardo Miranda. E esse é o Desenhando Técnicas Periodontais. Para o primeiro vídeo do Desenhando, nós achamos interessante fazer um apanhado geral do que cada tipo de cirurgia poderia ser necessário para seguir. Partindo da base, nós achamos interessante falar primeiro de incisão. Cada etapa cirúrgica representa em sua totalidade 100% do resultado final. Uma falha em apenas uma das etapas pode levar ao fracasso cirúrgico, mesmo em todas as outras etapas tendo sido executadas sem falhas. Infelizmente, a maioria das cirurgias não toleram erros. A incisão é considerada por ter representatividade direta no resultado da visibilidade e acesso cirúrgico, assim como no processo de cicatrização. Algumas cirurgias não dependem de uma cicatrização rápida ou necessariamente em primeira intenção, como cirurgias de exodontia. Mas devemos assumir que para aquelas que dependem disso, como cirurgias de enxerto, cirurgias plásticas gengivais, a incisão representa muito mais do que somente a visualização. Ela, se bem executada, aumenta a chance de um bom resultado, mas se for mal feita, o fracasso é quase certo. Existem alguns conhecimentos básicos que nós precisamos levar em consideração para uma boa incisão. Um conhecimento anatômico, conhecimento das técnicas que nós vamos realizar, conhecimento dos instrumentais que nós temos à nossa disposição e conhecimento dos princípios biológicos e cirúrgicos. É de suma importância conhecer bem os instrumentais. Uma caixa cirúrgica básica nos permite realizar a maior parte das cirurgias orais. Entretanto, há alguns instrumentais que são específicos para detalhes cirúrgicos, podendo nos ajudar muito, simplificando passos extremamente complexos. Além de algumas manobras e técnicas específicas que requerem, sim, instrumentais específicos. Vamos agora, então, conhecer os principais instrumentais para uma boa incisão. O cabo de bisturi é provavelmente seu primeiro instrumental após a anestesia. Apesar de existirem vários estilos de cabos, o simples reto que temos desde o primeiro dia de cirurgia oral da faculdade faz basicamente tudo que nós precisamos. Cabos circulares ou até mesmo circular duplo são geralmente dispensáveis, porém podem nos ajudar em movimentos delicados de inclinação e desenho cirúrgico da incisão, pois o cabo circular permite ajustes leves de rotação da lâmina apenas com os dedos. Mais importante do que o cabo, a lâmina específica tem sim um papel importante no desenho da incisão. Na odontologia, usamos principalmente as lâminas 15C, 12D e 11. A 15C pode variar de tamanho e delicadeza dependendo da marca. Por isso é importante saber qual a necessidade de precisão e detalhes que sua cirurgia vai requerer para abrir uma lâmina que esteja de acordo. Uma coisa bem interessante é saber que o bisel da lâmina 15C possui de 1 a 1,5 milímetros. Essa informação nos ajuda muito em incisões de profundidade média, onde não queremos tocar o periósteo. A lâmina 12 parece uma unha de gato. O uso dela é extremamente interessante naqueles rebordos livres de região dos molares que não conseguimos acessar a gengiva distal do último dente com a lâmina reta, assim como também durante os procedimentos de aumento de coroa na região lingual, por exemplo. Apesar de parecer uma coisa boba, é um detalhe muito frequente na nossa prática clínica. Se não nos atentarmos para a completa incisão, o descolamento do retalho pode ser difícil ou até mesmo gerar dilacerações difíceis de reparar. Os gengivótomos são instrumentais de incisão, de corte, que foram muito utilizados na época de técnicas de gengivectomia com bisel externo. Além das lâminas convencionais, nós também temos as microlâminas. Elas são muito utilizadas para cirurgias que requerem detalhes bem específicos. Microcirurgias periodontais muitas vezes requerem acessos de incisões que uma lâmina convencional não permite. Daí nascem as microlâminas. Ajudam muito em retalho dividido e, a depender do biótipo do paciente, elas podem ser essenciais para uma cirurgia com retalho dividido. O manejo delas requer um pouco de prática, mas no fim se parece muito com o bisturi convencional. A única desvantagem é talvez o seu preço. Os princípios biológicos a serem considerados no tema incisão são uma incisão com bordos lineares, tendo em vista uma boa cicatrização em primeira intenção. Já é descrito que incisões com bordos não lineares dilacerados tendem a ter um atraso na cicatrização, pois os bordos
ficam sujeitos à necrose e a cicatrização ocorre parecido com uma cicatrização de segunda intenção. No mínimo, atrasa a cicatrização, aumentando o desconforto e satisfação do paciente no pós-operatório. E pode levar até mesmo ao fracasso da cirurgia como um todo. Após a gente conhecer um pouco mais os instrumentais que vão nos auxiliar a termos uma boa incisão, nós precisamos planejar. Planejar é talvez o passo mais negligenciado, e muitas tomadas de decisão são sabidamente antecipadas com o devido planejamento. A incisão é um passo importante. Depois de feita, se ela não se respeitar o planejamento, muitas vezes a cirurgia deve ser abortada. A incisão deve ser precisa em ângulo, profundidade e localização, para evitarmos dilacerações e não comprometermos o resultado cirúrgico de forma negativa. Os tipos de incisão têm vários pontos a serem considerados. Um deles é a localização. Considerar o envolvimento de dentes, rebordos cicatrizados, localizar a gengiva queratinizada e gengiva livre e planejarmos um desenho de incisão que respeite os princípios biológicos como vascularização, inervação e o distanciamento seguro dos sítios cirúrgicos dos bordos da incisão. As incisões relaxantes devem estar a uma distância segura do local da cirurgia, em alguns casos 2 dentes de distância. E quando envolverem a margem gengival dentária, a parte mais cervical dessa incisão deve ser feita no ponto médio entre o zênite e a papila gengival, protegendo essas 2 estruturas do processo de cicatrização. As relaxantes devem sempre considerar uma base de retalho maior ou pelo menos igual à parte mais coronal, garantindo uma vascularização adequada de todo o retalho. Outro ponto a se considerar é o bisel. O bisel nos bordos da incisão são considerados principalmente em áreas gengivais estéticas, a fim de se evitar cicatrizes. Outra coisa importante no bisel é manter o bisel interno para o retalho, uma vez que ele vai se encaixar como se fosse uma tampa depois no momento de suturar. Para um maior controle e precisão da sua incisão, é interessante fazer numa direção em que venha o início da sua incisão na mucosa, no fundo de vestíbulo, até a margem gengival, na gengiva inserida. O último e talvez mais importante ponto a se considerar é a profundidade da sua incisão. Talvez aqui esteja a chave para o desenvolvimento de cirurgiões mais diferenciados. Considerando um tecido dividido por epitélio, conjuntivo e periósteo, quando falamos de profundidade, devemos ter em mente isso bem claro. Um corte superficial tem como princípio apenas marcar o desenho do corte na parte epitelial, sem se aprofundar para o conjuntivo. Isso é muito útil quando precisamos de marcar o desenho da incisão como um ensaio inicial antes de realizar a incisão em regiões limítrofes, que não podemos errar o local da incisão, ou até mesmo quando estamos um pouco inseguros. Devemos lembrar o seguinte: estar um pouco inseguro quando saímos da nossa zona de conforto e testamos novas técnicas é totalmente normal. Isso não é um problema. A questão é, se nós não nos anteciparmos nesse momento e tentarmos realizar tudo que pode nos oferecer mais segurança, aí sim a gente vai estar realizando um erro, talvez até irreparável. A profundidade média é considerada principalmente em retalhos do tipo dividido, retalhos parciais, onde deixamos o periósteo e parte do conjuntivo aderidos ao osso e fazemos um retalho apenas do conjuntivo e epitélio. Para isso, o bisturi não pode tocar o osso, devendo entrar somente até o conjuntivo. Ter o conhecimento prévio da profundidade do bisel da lâmina, considerar lâminas mais delicadas e menores, pode ajudar muito nessa fase de divisão do retalho no tecido conjuntivo. Muitas vezes estamos falando de um tecido que mede 1 milímetro a 2 milímetros. E provavelmente a mais comum, a profundidade total. É considerada em retalhos totais quando queremos expor o osso. A lâmina deve tocar o osso, transpassando o periósteo antes de um movimento de corte ser iniciado. Seguro de que a inserção da lâmina foi completa até tocar o osso, o movimento é iniciado, tangenciando o osso com firmeza e precisão. Muitas cirurgias acabam antes mesmo de se iniciarem por erros no processo de incisar. Para minimizarmos erros, devemos assegurar que o periósteo foi incisado por toda a distância do desenho incisal, utilizando o dissector para verificar se isso foi realizado. Isso facilita muito o processo de descolamento e evita a maior parte das dilacerações
dos descolamentos de retalhos totais. Outra coisa muito importante que nós deixamos para o fim também é sempre utilizar uma lâmina afiada. Sempre que possível, trocar as lâminas para que você não fique utilizando uma lâmina cega. Que mesmo que você esteja totalmente seguro do desenho, do planejamento e da forma de incisão, ela te leve ao erro. Esse último tópico da incisão, como a profundidade, já é o passo subsequente para a nossa próxima etapa da fase cirúrgica, o retalho. Esse será o tema do nosso próximo episódio. Guarda bem o desenho da sua incisão e no próximo vídeo não deixa de acompanhar o próximo passo sobre retalhos e descolamento. Vamos preparar um vídeo aí nesse desenhando técnicas periodontais para que a gente siga uma sequência bem coerente do nosso processo cirúrgico.